Fala, meus amigos do Medeiros Botafogo! Vamos falar de Glorioso. Meu nome é Matheus Medeiros. Daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, vai começar mais uma decisão para o nosso Glorioso. Botafogo e Atlético de Madrid vão jogar em Pasadena, nos Estados Unidos, no jogo que vai definir a classificação do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo venceu aquele jogo histórico contra o Paris Saint-Germain, mas não garantiu ainda a classificação. Eu explico você aqui como que funciona essa metodologia da FIFA na Copa do Mundo de Clubes. O que aconteceu? O Botafogo venceu o primeiro jogo contra o Seattle e venceu também o PSG na segunda partida, foi a 6 pontos. O PSG venceu o Atlético de Madrid, tá com 3 pontos. E o Atlético de Madrid venceu a equipe do Seattle, tá com 3 pontos também. E o Seattle perdeu todas, por enquanto, 0 pontos. O Botafogo, ele precisa apenas de um empate ou, claro, se vencer o Atlético de Madrid, para ficar em primeiro lugar do grupo. Caso aconteça uma derrota do Botafogo hoje para o Atlético de Madrid, vai entrar a questão do confronto direto para definir se o Botafogo vai se classificar ou não. Medeiros, como é que funciona essa questão do confronto direto? Porque o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain. Então, no confronto direto, o Botafogo passaria. Mas se o Atlético de Madrid venceu o Botafogo, o Atlético de Madrid vence o confronto direto contra o Botafogo. Mas o Paris Saint-Germain venceu o Atlético de Madrid por 4-0. Então, o Paris Saint-Germain também venceria o confronto direto contra o Atlético de Madrid. Ia virar um círculo vicioso, né? Ia ficar toda hora um vencendo o outro e ninguém ia decidir nada. Então, foi para o segundo método, que é a questão do saldo de gols entre esses confrontos. O Paris Saint-Germain se deu bem nessa, porque o Paris Saint-Germain venceu o Atlético de Madrid por 4-0 e perdeu de 1-0 somente para o Botafogo. Então, o saldo que o Paris Saint-Germain tem é de 3 positivo, certo? E o Botafogo, caso ele perca para a equipe do Atlético de Madrid, o Botafogo neste momento tem saldo positivo de 1. Por quê? Venceu de 1-0 o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain venceu o Atlético de Madrid por 4 e perdeu para o Botafogo por 1. Então o Paris Saint-Germain tem saldo 3, o Botafogo saldo 1. E o Atlético de Madrid? Atlético de Madrid tem saldo -4, porque tomou de 4-0 para o Paris Saint-Germain. Caso o Atlético de Madrid vença o Botafogo por 3-0, 4-1, 5-2, 6-3, ou seja, 3 gols de diferença, o que vai acontecer? O Atlético de Madrid, que tem saldo -4, vai para saldo -1. E o Botafogo, que tem o saldo positivo de 1, vai para saldo -2, porque tomou de 3 gols de diferença do Atlético de Madrid. É por essa razão que o Botafogo não pode perder por 3 ou mais gols de diferença para o Atlético de Madrid logo mais. Tá bom? Explicado, tinha muita gente com dúvida nessa questão, mas agora vamos falar de coisas boas, né? Vamos torcer para que o Botafogo consiga a vitória. O Botafogo tem totais condições de mais uma vez conseguir fazer frente a um clube europeu. O Botafogo deve, inclusive, repetir o time que venceu o Paris Saint-Germain, com o John no gol, o Vitinho na lateral direita. O Alex Telles é uma dúvida de última hora, tá com desgaste, mas por enquanto segue ali sendo o provável, né? Alex Telles na lateral esquerda, na zaga Jair Cunha e o Barbosa. No meio-campo, 3 volantes que se deram muito bem: Alan, Gregory e Marlon Freitas. E no ataque, Arthur, Savarino e Igor Jesus. Esse é o time do Botafogo que venceu o Paris Saint-Germain e agora tem aí a oportunidade de fazer mais uma vez uma grande partida, fazer história mais uma vez para tentar vencer a equipe do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que vai ter que se lançar ao ataque contra o Botafogo. E isso é um jogo que o Botafogo adora, um jogo de contra-ataques, né? Esse time do Botafogo que é muito rápido, né? No contra-ataque, é um time que se defende muito bem e sai muito forte no contra-ataque. Muito bom esse jogo do Botafogo e foi assim que a gente venceu o Paris Saint-Germain, inclusive numa jogada de contra-ataque que a gente ganha a bola no meio campo, o Savarino toca para o Igor Jesus e ele faz o gol para cima do Paris, né? Então vamos aguardar daqui a pouquinho, 4 horas da tarde vai começar a partida, vai definir a classificação. Lembrando,
Se o Botafogo ficar em primeiro do grupo, o Botafogo pega o segundo do grupo A, que hoje é o Inter Miami. Esse jogo também vai ser decidido hoje, né? O grupo A também vai ser decidido hoje e a gente já vai saber quem o Botafogo vai enfrentar nas oitavas de final, se vai ser o Inter Miami ou se o Botafogo acabar ficando em segundo lugar, provavelmente será o Palmeiras. E aí nas oitavas de final seria Botafogo e Palmeiras, tal qual foi nas oitavas de final da Libertadores da América do ano passado, tá bom? O Inter Miami da MLS, acredito até que seja um time mais acessível, né? O Palmeiras tem um time melhor que o Inter Miami, e o Botafogo, para pegar o Inter Miami, depende só dele, basta empatar ou vencer hoje o Atlético de Madrid, que vai pegar o segundo colocado do grupo A. Ok? E aí o Botafogo fica na chave da direita. E essa chave da direita, caso o Botafogo passe de Inter Miami, o Botafogo deve pegar, provavelmente, Benfica ou Flamengo nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Meus amigos, a hora é de separar os homens dos meninos, hein? É a Copa do Mundo de Clubes, não tem jogo fácil, terror nenhum, vamos pra cima. E vamos hoje para mais uma vez fazer história. Deixa eu comentar sobre um outro assunto aqui também, importante de se falar. Saiu uma notícia ontem, que foi confirmada hoje também em todos os portais do mundo, que o John Textor vendeu as suas ações, 45% das suas ações, do Crystal Palace da Inglaterra. Então, o Crystal Palace não faz mais parte da Eagle Football Group, né, que agora tem Botafogo, Lyon, Molenbeek e o Florida FC. O Crystal Palace saiu do nosso grupo e o John Textor vendeu para o Wood Johnson, empresário americano também, né, que é dono do New York Jets, que é o futebol americano, né, um bilionário também, vendeu por mais de R$1 bilhão, sua fatia de 45%. Então, é dinheiro entrando dentro da Eagle, né? Vamos ver qual vai ser agora o próximo passo do John Textor, se ele vai querer adquirir um outro clube. Se falou aí que ele estava querendo outro clube inglês, talvez o Everton não deu certo, e aí depois ele tentou ver outros clubes. Também se falou dele comprar um clube em Portugal, né? O Casa Pia de Portugal também foi um clube que ele chegou a negociar. Enfim, o John Textor com certeza deve tomar alguma atitude, mas o que motivou o John Textor a vender a parte dele no Crystal Palace é porque o modelo de negócio do John Textor é um modelo onde ele é o controlador. E no Crystal Palace ele não conseguia fazer isso. No Crystal Palace ele tinha apenas 45% das ações, no Botafogo, por exemplo, ele tem 90%, no Lyon também tem 90%. No Molenbeek, a mesma coisa. Então, nesses clubes, ele consegue controlar, ele consegue tomar as decisões. No Crystal Palace, ele não conseguia fazer isso, não mandava lá no Crystal Palace, só tinha realmente uma boa parte das ações, mas não conseguia ter esse controle de gestão. Então, agora, provavelmente, o John Textor vai atrás de um outro clube, seja na Inglaterra, seja em Portugal, mas um clube que ele consiga controlar e trazer para a Eagle para a gente fazer toda a estratégia que já existe de multiclubes, né, do Botafogo, do Lyon, né, do Molenbeek, né, e agora, quem sabe, de um próximo clube que está por vir. Mas antes de ir atrás de um novo clube, né, John Textor precisa organizar a casinha também, né? O Lyon está com problemas financeiros lá, né? Tá precisando resolver as pendências com os órgãos fiscalizadores lá da França, então que o John Textor consiga, né, primeiro resolver todos esses problemas lá na França para depois a gente continuar o nosso caminho, né, passo a passo, a Eagle Holdings, né, se dando muito bem mais uma vez. Beleza? Essa era a informação que eu tinha para passar para vocês aqui. Outra rapidinha também para vocês sobre Thiago Almada, tá? Saiu uma notícia lá no jornal A Bola de Portugal falando sobre o craque Almada, que pertence à Eagle Holdings, né? Tá no Lyon, a gente acabou de falar da Eagle Holdings, de multiclubes. O Almada é um caso claro da Eagle Holdings, como é que ela funciona, né? Ela pertence à Eagle, né? Então o jogador já jogou no Botafogo, hoje está jogando no Lyon, e o Benfica está interessado, e segundo o site A Bola de Portugal,
a negociação está avançada para o Thiago Almada ser jogador do Benfica e os valores estão próximos a 40 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais, né? Mais de 200 milhões de reais, na verdade, né? Na cotação do euro agora, né? 40 milhões de euros, mais de 200 milhões de reais para contratar aí o Thiago Almada, craque argentino. Beleza? Então é isso. Deixe seus comentários, deixe seu like, se inscreva aqui no canal do Medeiros Botafogo. Vamos para cima. Daqui a pouquinho, 4 horas, tem Botafogo e Atlético de Madrid pela Copa do Mundo de Clubes. Deixe o seu palpite aqui embaixo. Bota um emoji de fogo aí. Escreve Botafogo, escreve o teu palpite, participe aqui no canal do Medeiros Botafogo. Um abraço, gente, até a próxima, valeu!